Hasta la vista, baby. Arnold Schwarzenegger é um ator famoso, fisiculturista, político e empresário que conseguiu realizar seu sonho americano. Nesse vídeo, a gente vai contar como um imigrante pobre conseguiu ser governador e ator de Hollywood e fazer fortuna nos Estados Unidos. Mix Show apresenta Arnold Schwarzenegger. Como é a vida do exterminador do futuro e como ele gasta os seus milhões. Arnold Alois Schwarzenegger nasceu em 30 de julho de 1947 na comunidade de Thal, na Áustria, na família católica de Gustav e Aurélia. Sabe-se que em 1938 seu pai se alistou no exército nazista da Alemanha. Arnold teve muita vergonha disso, mesmo que nunca tivesse existido provas de que seu pai tivesse cometido algum crime de guerra. Ele participou do bloqueio de Leningrado durante a Segunda Guerra Mundial e se feriu gravemente. Os pais do nosso garoto se casaram em 45 e na época o pai tinha 38 e a Aurélia 23. Esse foi o segundo casamento de Aurélia porque o seu primeiro marido tinha morrido na frente de batalha. Em 46, Gustav e Aurélia tiveram seu primogênito, Meinhard, e um ano depois veio Arnold, que se tornou a ovelha negra da família. O problema era que Gustav suspeitava da infidelidade da esposa e acreditava que Arnold não era seu filho biológico. Não para dizer que Schwarzenegger teve uma infância feliz, porque ele tinha que acordar às 6 da manhã e fazer todo o trabalho pesado antes de ir para a escola. Se ele errasse em alguma coisa, o pai, que era chefe da polícia local, punia ele severamente e até lhe deu o apelido de Cinderela. Além disso, a família tinha uma situação financeira muito ruim, mas isso só motivou Arnold a ser bem-sucedido no futuro. Gustav era atleta e exigia o mesmo de seus filhos, então Arnold jogava futebol desde a infância e um pouco mais tarde começou com levantamento de peso. Quando ele tinha 14 anos, viajou com um amigo para Viena para assistir ao Campeonato Mundial de Levantamento de Peso. Arnold estava entre os espectadores, vendo o soviético Yuri Vlasov se tornar campeão mundial, levantando pela primeira vez na história 445 quilos sobre a sua cabeça. Ele ficou tão impressionado com o que viu que decidiu naquele mesmo dia que iria dedicar a vida ao fisiculturismo. Arnold começou a se exercitar todos os dias e nos fins de semana, quando a academia estava fechada, ele entrava pela janela e treinava ainda mais. O novo hobby do filho deixou os pais bem preocupados. Quando a mãe viu pôsteres de homens musculosos seminus no quarto dele, chegou a suspeitar da orientação sexual dele. Já o pai não gostou da nacionalidade soviética do maior ídolo dele e o mandou encontrar um herói alemão ou austríaco. Quando Arnold tinha 17 anos, ele participou pela primeira vez de uma competição na Alemanha, onde ficou em segundo lugar, e aos 18 foi convocado para servir o exército por um ano. Não tinha como chamar Schwarzenegger de bom soldado. Durante seu tempo de serviço, ele conseguiu afundar um tanque em um rio, destruir um hangar e até saiu escondido para participar do concurso Mister Europa. Por ter violado as regras, o cara foi mandado para prisão, mas depois de saber que ele tinha ficado em primeiro lugar na competição, os oficiais liberaram o atleta e até deram uma licença de 2 dias. Depois de servir no exército em 66, Schwarzenegger foi para Munique, onde conseguiu um emprego em uma academia de ginástica. É interessante que ele parou de falar com o pai e com o irmão que o humilhavam, e mais tarde ele não foi aos funerais deles. Quando chegou em Munique, o jovem não tinha dinheiro para pagar a hospedagem e teve que dormir no chão da academia. Além disso, a situação foi ficando cada vez pior porque ele recebia multas constantes por brigas de rua em que ele se envolvia quase todo dia. No mesmo ano, ele viajou para Londres para a competição Mister Universo e inesperadamente ficou em segundo lugar. No ano seguinte, ele conseguiu conquistar o tão esperado título. Ele tinha 20 anos e se tornou o mais jovem vencedor da história da competição. Ao mesmo tempo, Schwarzenegger participou de torneios internacionais de halterofilismo e foi várias vezes campeão. O jovem sempre quis morar nos Estados Unidos. Em 68, ele realizou seu sonho e se mudou para a Califórnia, onde continuou treinando. Schwarzenegger ficou ilegal no seu período inicial no país e só conseguiu receber a cidadania americana em 1983. Além disso, o jovem falava muito mal inglês, mas isso não o impediu de alcançar o auge do sucesso. Ainda assim, Schwarzenegger ganhou seu primeiro milhão alguns anos antes de começar sua carreira de ator.
Depois que chegou na Califórnia, ele abriu uma empresa de construção com um amigo. Por causa do terremoto em São Fernando, aumentou a demanda por materiais de construção e os lucros da empresa também. Ele investiu o dinheiro ganho em um novo negócio: envio de equipamentos e fitas com instruções para musculação e condicionamento físico. Em 69, Arnold conheceu seu primeiro amor, a professora Barbara Baker. O jovem era bem conhecido pelos seus vários romances, mas antes de conhecer Barbara, ele nunca tinha se apaixonado por ninguém. No mesmo ano, ele participou pela primeira vez da competição Mr. Olympia e ficou em segundo lugar. No ano seguinte, ele conseguiu vencer e aos 23 anos se tornou o mais jovem campeão da história da competição. Ninguém quebrou esse recorde até hoje. Em seguida, nosso cara também começou a carreira de ator. A estreia de Arnold no cinema foi como protagonista no filme Hércules em Nova York, lançado em 1970. Só que nos créditos estava escrito o sobrenome Strong, porque o verdadeiro era muito complicado. As I've told you, I'm Hercules, the son of Zeus. I don't think it means any disrespect, Captain. It probably loses in the translation. All right. Sign him on as Hercules Zeus since he says that's his father's name and give him an OS rating, bosun. Aye, sir. As falas do seu personagem também foram regravadas por causa do forte sotaque austríaco de Arnold. Depois, em Hollywood, tinha até uma piada dizendo que só o sotaque de Schwarzenegger era mais forte do que os seus músculos. O próprio Arnold considera seu papel de estreia o pior da carreira. Ao mesmo tempo, ele ganhou $12 mil. Depois vieram os papéis nos filmes Feliz Aniversário e Adeus, São Francisco Urgente, Os Vagabundos da Praia de San Pedro e também Stay Hungry, que rendeu a Schwarzenegger o Globo de Ouro de melhor estreante. Enquanto isso, Arnold era imbatível no fisiculturismo. Ele ficou 6 anos com o título de Mr. Olympia e se tornou assim uma lenda do fisiculturismo. Depois de conseguir voar muito alto, Schwarzenegger anunciou em 1975 o fim da sua carreira esportiva. Um ano antes disso, nosso garoto se separou da sua amada. O motivo foi que Arnold não estava preparado para se casar e ter filhos, que era o que a moça tanto queria. Depois de se separar de Bárbara, o rapaz conheceu a cabeleireira Sue Morey, que compartilhava das suas opiniões sobre relacionamentos livres. E em 77, Schwarzenegger começou a sair paralelamente com a jornalista Maria Shriver, sobrinha de John Kennedy, o 35º presidente dos Estados Unidos. O namoro continuou por um ano e depois disso, Sue mandou Arnold se decidir. Ele escolheu ficar com Maria, mas a família dela não estava nada entusiasmada com o futuro genro. Naquele período da sua vida, Schwarzenegger estrelou vários filmes: Cactus Jack o Vilão, Scavenger Hunt, Jane Mansfield, o símbolo sexual e também Conan o Bárbaro, que pode ser considerado o primeiro sucesso da sua carreira. Priest's robe? Yes, it's all I have. Good. That's all you'll ever need. Ainda que o papel nesse filme tenha rendido a ele o prêmio Framboesa de Ouro de pior papel masculino. O cachê do ator chegou a $250 mil. Arnie fez todas as acrobacias do filme, então ele decidiu voltar a levantar peso. Quando ficou com uma boa forma, ele decidiu participar do concurso Mr. Olympia e venceu de novo. Em 1984, ele apareceu na sequência Conan o Destruidor. Ganhou $1 milhão com a filmagem. Deveria ter sido lançado o filme Conan o Conquistador, mas Arnold estava tão ocupado com outro projeto que a trilogia ficou inacabada. No mesmo ano, foi lançado o filme de ação O Exterminador do Futuro, que se tornou o filme mais famoso de Schwarzenegger. A frase de seu personagem, "I'll be back", se tornou a marca registrada do ator. I'll be back. A fala ficou em 37º lugar na lista das 100 melhores citações de filmes. É interessante que a cena em que Arnie diz a frase foi filmada só depois da 9ª tomada. Pelo trabalho em O Exterminador do Futuro, ele ganhou $750 mil e foi indicado ao prêmio Saturno de melhor ator. I think this guy's a couple cans short of a six-pack. You're close. Give them to me. Now. Fuck you, asshole! Em 1985, o astro em ascensão foi convidado para estrelar o filme de ação Comando para Matar, que foi bem recebido pelo público e rendeu a Schwarzenegger $1,5 milhão. You scared, motherfucker? Well, you should be.
'Cause this Green Beret's gonna kick your big ass. I ate green berets for breakfast. And right now I'm very hungry. I can't believe this macho bullshit. O próprio ator realizou todos os truques do filme, simplesmente porque era difícil encontrar um dublê com o mesmo físico dele. Mas a cena de amor que ele fez convencia tão pouco que teve que ser cortada. No mesmo ano foi lançado o filme Guerreiros de Fogo, que Arne estrelou junto com a atriz dinamarquesa Brigitte Nielsen. Os jovens tiveram um romance ardente, mesmo que naquela época o nosso garoto já tivesse noivo de Maria. O ator terminou com Nielsen depois que as filmagens terminaram, porque ela não queria fazer papel de amante e ameaçou contar tudo para a noiva dele. Depois, Schwarzenegger apresentou Brigitte a seu amigo Sylvester Stallone e eles logo se casaram. Em 1986, foi o próprio Arnold que se casou com Maria. Ele teve 4 filhos do casamento, Catherine, Christina, Patrick e Christopher. Poucos meses depois do casamento foi lançado o filme O Massacre, que ele estrelou como protagonista. A carreira de ator dele estava ganhando impulso e é claro que o cachê também estava aumentando. Em 87 ele estrelou 2 filmes, O Predador e O Sobrevivente, e ganhou respectivamente 3 e 5 milhões de dólares. O público recebeu entusiasmado os 2 filmes e Arnold chegou a ser indicado ao prêmio Saturno de melhor ator por O Predador. Ao mesmo tempo, o nosso herói foi homenageado com uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Em 1988, Schwarzenegger apareceu no filme Inferno Vermelho, pelo qual ganhou 8 milhões de dólares. No mesmo ano, quando fez o filme Irmãos Gêmeos com Danny DeVito, o ator provou ao público que se saía bem fazendo papéis cômicos. My name is Julius, and I'm your twin brother. Oh, obviously. The moment I sat down, I thought I was looking into a mirror. Os produtores do filme não tinham condições de pagar o cachê dos dois. Aí então os dois concordaram com uma porcentagem das vendas e acertaram. Eles esperavam que a comédia fosse um sucesso de bilheteria tão grande que Arnold, no total, recebeu seu pagamento máximo de 35 milhões de dólares. O próprio ator declarou várias vezes que considera esse filme o melhor da sua carreira. No início da década de 90, Schwarzenegger estrelou o filme Um Tira no Jardim de Infância, que lhe rendeu 12 milhões de dólares, O Vingador do Futuro, 10 milhões e O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final. Hasta la vista, baby. Yeah, or later, dickwad. And if someone gets upset, you say chill out. Or you could do combinations. Chill out, dickwad. Arnold foi homenageado pelos 2 últimos filmes com indicações na categoria Melhor Ator no Prêmio Saturno. Curioso que o ator preferiu receber em espécie os 15 milhões pela segunda parte de O Exterminador do Futuro e pediu uma aeronave Gulfstream 3. Em seguida, Schwarzenegger encheu seu cofrinho com filmes como Dave, Presidente por um Dia, Beretta, O Último Grande Herói, Junior e True Lies. Por cada um dos 3 últimos, ele ganhou 15 milhões de dólares. Esses trabalhos receberam várias indicações, e a maior delas foi pelo filme de ação True Lies, nas categorias Melhor Ator, Melhor Beijo e Melhor Dança. Do you still love your husband? Yes, I love him. I've always loved him. Em 1996, Arnold participou da comédia Um Herói de Brinquedo e do filme de ação Queima de Arquivo, em que contracenou com Vanessa Williams, e tinha rumores de que eles tinham um caso. O ator ganhou 20 milhões de dólares por cada um desses filmes. Nos anos seguintes, Schwarzenegger estrelou os filmes Batman e Robin, Fim dos Dias e O Sexto Dia. Mesmo ganhando um total de 72 milhões de dólares por esses filmes, sua atuação foi muito criticada e ele foi indicado ao prêmio Framboesa de Ouro como pior ator por cada uma dessas produções. No início dos anos 2000, Arnold apareceu nos filmes Efeito Colateral, ganhando 25 milhões de dólares, e em O Exterminador do Futuro 3, A Rebelião das Máquinas, com um cachê de cerca de 30 milhões de dólares. So, she's an anti-Terminator. Terminator? You've got to be shitting me. No,
I am not shitting you. Depois do lançamento da tão esperada sequência, Schwarzenegger anunciou sua saída da indústria cinematográfica e o início de uma carreira política. Apesar das pessoas terem ficado bem céticas, ele foi eleito em 2003 o 38º governador da Califórnia com o apoio de 1,3 milhão de votos. Interessante que, apesar da esposa de Arnie ser uma representante do clã democrata Kennedy, ele mesmo é um republicano convicto. As atividades políticas de Arnold causaram uma reação contraditória da população, e a poderosa oposição reduziu seriamente sua aceitação. Mas em 2006, Schwarzenegger foi reeleito para um segundo mandato, que ficou marcado por sua política de redução de gastos. Ele recusou até o seu próprio salário de governador. O problema foi que todos os esforços para economizar dinheiro com a redução de funcionários públicos e com o aumento de impostos fizeram os sindicatos saírem para protestar em massa, o que fez com que o estado, que era chefiado por Arnold, sofresse mais do que os outros os efeitos da crise global. Durante esse período, Arnold não teve tempo para fazer filmes. Em 2004 foi antecipado o lançamento de Volta ao Mundo em 80 Dias, uma aposta muito louca, e ele ganhou uma indicação para o Framboesa de Ouro outra vez. E em 2005, ele ainda recebeu um antiprêmio especial, o de pior perdedor dos primeiros 25 anos do prêmio. Schwarzenegger só se distraiu dos assuntos políticos para fazer uma participação especial no filme Os Mercenários em 2010. Na quarta parte do Exterminador, eles usaram uma imagem digital do ator. Em 2011, chegou ao fim o segundo e último mandato de Arnold como governador. Aí então ele voltou ao cinema. Dizem que durante os anos na política, o ator perdeu a oportunidade de ganhar 200 milhões de dólares na indústria do cinema. A vida pessoal dele também mudou. Depois de 25 anos juntos, Arnie anunciou que ele e a sua esposa se divorciariam. Maria amava muito o marido e fazia vista grossa com várias traições dele. Mas uma delas ela não conseguiu perdoar. O fato é que durante 20 anos uma governanta chamada Mildred trabalhou na casa deles e ela tinha um filho, Joseph, que parecia muito com Schwarzenegger. Quando Maria percebeu que Joseph era filho dele, o casamento acabou. Em 2012, o ator apareceu no filme Os Mercenários 2. Ele ganhou 10 milhões de dólares, mesmo gravando todas as cenas dele em 5 dias só. I need a weapon. Something big. Yours! Whoa, 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 whoa. My big weapon's hanging right where it is. Come on, Caesar, you gotta back up. If I don't get this back, your ass is terminated. In your dream. Quando não tá filmando, Arnold dá palestras motivacionais no mundo todo. Ele escreveu muitos livros sobre musculação e publicou sua autobiografia, Total Recall, em 2012. No ano seguinte, Arnold estreou filmes como O Último Desafio, ganhando um cachê de 5 milhões de dólares, e Rota de Fuga. Em seguida, ele aumentou a sua carreira com os trabalhos Sabotagem, Contágio, Epidemia Mortal, 2.5 Men e Os Mercenários 3, que lhe rendeu outra indicação ao Framboesa de Ouro. Em 2015 foi lançado o filme O Exterminador do Futuro, Gênese. Won't be needing any clothes. I've been waiting for you. Eles decidiram não esconder a idade do ator com efeitos de computação gráfica. Em vez disso, os roteiristas acharam melhor explicar que o exterminador envelhece por conta do tecido vivo que cobre o seu corpo e que o cabelo do robô pode ficar grisalho. No mesmo período, soube-se do caso de Arnold com a fisioterapeuta Heather Milligan, 27 anos mais nova que ele. Em 2017, o nosso garotão apareceu nos filmes Killing Gunther e Em Busca de Vingança, que acabaram sendo um fracasso de vendas. E em 2019, ele estrelou os filmes O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio e The Mystery of the Dragon Seal. E foi indicado de novo ao Framboesa de Ouro. Mesmo a atuação de Schwarzenegger sendo constantemente criticada, os diretores continuam convidando o cara e logo vamos ter novos filmes com a participação do nosso Arnold. Em 2021 terminou o processo de divórcio de Schwarzenegger, que tinha levado 10 anos. Na época, o casal não assinou um acordo pré-nupcial. Então, eles tiveram que dividir a propriedade adquirida em conjunto, que é muita coisa.
Atualmente, a fortuna de Arnold é estimada em 450 milhões de dólares, que ele ganhou participando de filmes, palestras e contratos de publicidade. No auge da fama, ele apareceu em anúncios de um energético japonês, do carro elétrico BMW iX, dos jogos World of Tanks e Mobile Strike, da cerveja Bud Light e muitos outros. Schwarzenegger investiu seu dinheiro em ações de grandes empresas, entre elas Coca-Cola, Starbucks e Google. Mais que tudo, o ator gostava de investir dinheiro em imóveis. Até o momento, só o valor dos imóveis comerciais de Arnold ultrapassa 100 milhões de dólares. Mas o centro do seu império financeiro é a Oak Productions, que é a sua forma de receber os royalties dos estúdios de cinema e também as porcentagens das vendas de histórias em quadrinhos e videogames. A família Schwarzenegger já teve um restaurante em Santa Mônica, mas vendeu o estabelecimento em 98. Além disso, junto com o LeBron James, o ator fundou uma empresa de suplementos nutricionais. Antes do divórcio, o casal morava no bairro de Brentwood, em Los Angeles, onde seus filhos nasceram e cresceram. A mansão tem uns 1.000 metros quadrados e 9 quartos, 9 banheiros, várias salas de estar, uma cozinha e uma sala de jantar bem espaçosas. A propriedade também tem um belo jardim, um pátio, uma piscina com formato geométrico bem particular e uma quadra de tênis. Em 2013, o ninho da família foi vendido por 13 milhões de dólares. Agora, o astro de Hollywood mora em uma casa de um andar em um terreno grande nos arredores de Los Angeles, com seus animais de estimação, Husky Dutch, o Yorkshire Sherry, o burro Lulu e o pônei Whisky. É conhecido que Arnold possui uma enorme coleção de carros, que inclui um Dodge Challenger SRT8, um Excalibur Series 3 Phaeton, um Hummer H1, um Dodge M37, o exclusive Jeep Grand Wagoner Governator, um Porsche 911, um Mercedes SLS, um Mercedes Classe G com motor elétrico, um Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, um Mercedes construído especialmente para ele, e até mesmo um tanque M47 de verdade que ele dirigiu no exército. Sabe-se que o ator comprou o veículo do governo austríaco por 1,4 milhão de dólares. O famosão dedica uma parte significativa da sua renda à caridade, e em 1995 ele fundou uma instituição que oferece oportunidades de estudos para crianças de famílias de baixa renda. O fundo também oferece assistência na luta contra o vírus HIV e a AIDS e outras doenças também. Por exemplo, em 2020 ele alocou 1 milhão de dólares para apoiar os profissionais de saúde. E em 2021 gastou 250 mil dólares com a construção de 25 casas para veteranos de guerra. Ele também trabalhou com a Veloz, uma empresa que promove carros elétricos. Atualmente, o Iron Arnie é considerado com razão um dos favoritos do público. Ele teve um monumento erguido em sua homenagem, uma linhagem de programação e até mesmo um inseto da Costa Rica batizado com o seu nome. E o Guinness chamou nosso herói de o homem mais perfeitamente desenvolvido da história do mundo. E aí, você gosta do Arnold Schwarzenegger? Se você gostou desse vídeo, deixa um like. E não se esqueça de se inscrever para não perder nada do que vem por aí.